Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultado dos fundos agro XPCA e XPAG. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. A apresentação ela será gravada e ela estará disponível no site do fundo e também no nosso canal do YouTube da XP Asset. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas por nós ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do nosso e-mail ri@xpasset.com.br. Vou passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management e uma excelente apresentação para todos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gustavo, eu sou responsável pela parte comercial de originação aqui dos fundos de agro da XP. É a segunda vez que a gente faz essa apresentação trimestral do XPCA e do XPAG, né, os dois fundos dedicados exclusivamente ao agronegócio aqui da XP Asset. A gente tem esse intuito de mostrar os dois fundos em conjunto, porque eles têm, de certa forma, a mesma estratégia de alocação, né? Eles só se diferenciam do ambiente de negociação, ressaltando que o XPCA é o nosso fundo listado, né, na B3, enquanto o XPAG é o fundo CETIPado, tá? Então, a gente vai detalhar bem aí os dois fundos. Se a gente puder passar aí o slide, por favor, já indo para a carta do gestor, né? A gente fechou o ano de 2022, por favor, mais um slide. Fechou o ano de 2022, com destaque do ponto de vista do agronegócio, um ano marcado por bastante desafios, né? Principalmente, inicialmente, na ponta da aquisição de matérias-primas, né? Foi um ano que os fertilizantes defensivos passaram por altas nos preços, e isso acabou culminando aí uma perspectiva do CPEA, um dado que ainda não está fechado, de uma possível redução da participação do agronegócio no PIB, né, saindo dos recordes de 27%, mais de 27% em 2021, para uma expectativa inicial de 25%, número esse que pode ser alterado. Tá? Também foi um ano marcado por uma quebra na soja, né, principalmente no Cone Sul do Brasil, então a gente tinha uma perspectiva inicial de mais de 140 milhões de toneladas, esse número foi fechado em aproximadamente 125 milhões de toneladas, a soja é o carro-chefe do país, e também a cana-de-açúcar, né, também que sofreu muito no ano de 2021, com uma seca bem severa que acabou impactando na produtividade no decorrer do ano de 2022. Tá? A nossa perspectiva nesse momento é para que a safra 22-23, que já iniciou, que já foi plantada ano passado, seja uma safra boa, né? A soja, de novo, que é o carro-chefe, vem com boas colheitas, né, com bons níveis de produtividade inicialmente nas áreas que já iniciou a colheita. O destaque negativo fica de novo para o Rio Grande do Sul, que vem sofrendo muito com o efeito do Laninha e já tem uma perspectiva de uma quebra considerável, mas no consolidado do Brasil como um todo, a perspectiva inicial é que a gente tenha uma safra de volta em níveis de 140 a 150 milhões de toneladas, e isso seria um recorde de produção, considerando o Brasil. Tá? No âmbito macroeconômico, o Gabriel Tosini, que toca a parte de crédito, que vai abordar melhor nos próximos slides, foi um trimestre marcado aí pela definição, né, do governo, né, então o Lula acabou vencendo a eleição, né, então a gente está com um trimestre marcado por diversas incertezas que impactaram tanto a questão de taxa de juros e também questão cambial. No âmbito aqui do fundo, o destaque fica para a terceira emissão do XPCA e a segunda emissão do XPAG, sendo que o primeiro captou 135 milhões e o segundo 600 milhões, né? Fazendo com que a XP Asset fosse a primeira gestora a superar a marca de 1 bi em fundos de crédito dedicados ao agronegócio, né? Hoje a gente está com um pouco mais de 1 bi e 100 em operações em fundos do agro, né? Nas operações, o destaque é para a aquisição da operação da FS Florestal, é uma empresa que pertence ao grupo FS,
Para quem não conhece, a FS é uma das principais empresas produtoras de etanol de milho do Brasil, né? É uma empresa que possui rating, né? Na FIT, na Moody's, enfim, uma empresa que com boas métricas de crédito. Além dela, a gente também fez a aquisição da operação do Bruno Melch, a operação originada dentro da Asset, e a operação da Agrocrestani, também produtor bem tradicional do Mato Grosso, ambos produtores tradicionais do Mato Grosso, assim também como a operação da Toex, que tem uma garantia bem forte aí de um contrato take-or-pay com a Cargill, tá? Além disso, a gente alienou mais de 14 milhões em operações de crédito, levando um ganho aí no trimestre de mais de 400 mil em receita caixa só da venda no mercado secundário, que a gente sempre aborda, que é uma das grandes estratégias aqui nossa, além da questão da diversificação, conforme a gente vai abordar. Eu passo a palavra agora para o Gabriel Tosini, que vai falar um pouquinho do cenário agro e do cenário macroeconômico. Perfeito. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Tosini, sou responsável aqui pela análise de crédito dos fundos de agro da XP Asset. Para dar um pouquinho um panorama para vocês do cenário agro, a gente escolheu as 3 principais culturas, né, brasileiras ligado ao agronegócio. Acho que a soja, aqui, como o Gustavo comentou, o nosso carro-chefe. Destaque aí de fechamento do ano, do trimestre, foi praticamente a finalização do plantio da soja nos campos brasileiros, tá? Perspectiva muito boa de produção, mais de 150 milhões de toneladas, a despeito do que vem sofrendo o Sul, o Rio Grande do Sul, que já aí algumas regiões falam de quebra de desde 35% da produção até 75%. Então, um leque muito grande, mas que vem sendo compensado por outras produtividades muito boas, por exemplo, no Mato Grosso. E a expectativa nossa também é que siga com o mercado com preços muito bons, cotações muito boas, dada a baixa, né, disponibilidade de soja no mundo. Então, a gente vê alguns drivers altistas aqui, principalmente aqui o Laninha, né, pela terceira vez consecutiva, ferindo, né, aqui, o Cone Sul da América do Sul. Então, não só os estados mais ao sul do Brasil, como também a Argentina e Paraguai. Do ponto de vista também muito positivo, a gente vê a flexibilização da política zero Covid na China. China, o maior consumidor de soja, de farelo de soja do mundo, para ração principalmente. Essa flexibilização traz maior consumo na China, traz maior demanda por soja, que traz um driver altista para o preço. O crescimento do esmagamento de soja nos Estados Unidos também é um crescimento muito importante da demanda local nos Estados Unidos por soja, o que afeta também as compras da China. Então, a China vem buscar mais soja no Brasil, os produtores devem ter maiores cotações aí para acabar na venda, e também aumento da mistura do biocombustível, que deve acontecer nos próximos meses, aí cotado de 10% para 15% na mistura do diesel fóssil, né, que também aumentaria aqui o leque que a gente imagina para cotação nos próximos meses. Tá? O que a gente olha de um lado com maior atenção, maior cautela, que é a estimativa global aqui para o crescimento da safra 22-23, desculpe, é um pouco maior do que se imagina da taxa de crescimento de consumo. Isso quer dizer que fique ruim? Não, porque a gente está numa relação de estoque e consumo ainda baixa nos níveis históricos, mas a gente já vê, de fato, essa safra brasileira com esse peso de mais de 150 milhões de toneladas entrando como um conforto na oferta, pelo menos aí para os próximos meses. Tá? O cenário de inflação, juros, recessão global, que a gente vê e afeta todas as commodities de forma geral, também afeta as economias mundiais, as economias dos países desenvolvidos, e afeta também a demanda, né, e o consumo de alimento. Por mais que seja mais inelástico essa relação, afeta também o mercado de commodities agrícolas e a soja. E, porventura, se a gente vê, não é o que parece, né, uma virada dessa política de zero Covid adotada pela China no final do ano passado, pode também afetar aqui a demanda da soja, mas a gente vê uma perspectiva muito positiva para a produção e para a rentabilidade dos produtores de soja, para a indústria de soja no próximo ano, nesse ano que se inicia. Tá bom? Pode passar para a próxima. No mercado de milho, mercado do ponto de vista climático muito parecido com o mercado de soja. A gente viu uma safra de verão, né, sofrendo muito no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Paraguai. Falam já de quebras já bem significativas. E o milho, diferente da soja, vem de uma quebra muito grande no hemisfério norte, principalmente dos Estados Unidos. Falam da maior quebra desde o ano de 94, o que enxugou, de fato, aqui o milho do mercado.
e aumentando os preços subsequentemente no mercado internacional, muito potencializado também por esse laninha, né, que vem afetando principalmente essas safras mais ao sul. Ponto é, próximos meses, principalmente agora, começa a produção do milho safrinha brasileiro, praticamente aí 100 milhões de toneladas que devem ser produzidas. A safra de soja, a colheita está em atraso, né? A gente não sabe quanto isso vai impactar a produção de milho, só que o mundo precisa desse milho brasileiro. Então, qualquer mudança aí nesses praticamente 100 milhões de volume produzido deve afetar ainda mais as cotações e puxar mais para cima os preços do milho. Tá? Da mesma forma que na soja, China é muito importante aqui no consumo de milho mundial. Então, essa questão do zero Covid influencia bastante os preços no mercado internacional e também a sequência da guerra da Rússia e Ucrânia, que agora no final do mês completa um ano, traz bastante volatilidade também aos preços das cotações do cereal, tá? Principalmente olhando aqui do ponto de vista que a Ucrânia é o sexto maior produtor de milho no mundo e o terceiro maior em questão de exportação. Tá? De driver baixista, praticamente a mesma coisa que na soja. Esse cenário inflacionário de juros e recessão afeta ainda mais o milho do que a soja. Vale dizer que boa parte do milho produzido no mundo, principalmente nos Estados Unidos, é utilizado para etanol. Etanol competitividade muito grande com petróleo e gasolina, né, que é muito relacionado ao crescimento global e econômico, aumento de casos na China, como a gente comentou, e caso venha aí ter uma melhora nas condições da safra da América do Sul, a gente sabe que tem uma quebra, o potencial produtivo não vai ser alcançado, mas uma melhora pode também puxar um pouquinho para baixo as cotações, tá? Próximo slide. E falando também um pouco do mercado de boi gordo, aqui no nosso terceiro mercado em questão de produção e exportação, primeiro semestre de 2022, semestre fantástico para os pecuaristas, um pouco mais apertado para os frigoríficos, principalmente por conta das exportações para a China, que vieram muito forte, com preços muito bons para os produtores. O ágio do boi gordo ali chinês chegou a mais de 15, 20 reais acima do boi comum. Só que esse cenário se inverteu um pouquinho ao longo do segundo semestre, principalmente intensificado no último trimestre. Tá? A demanda interna muito corroída pela inflação. Vale lembrar aqui que a carne bovina é a proteína mais cara, né? Facilmente substituída aí por ovos, frango, e acaba dificultando a produção nacional, que praticamente 70% do gado vai para a produção interna, para a demanda interna, sustentar os preços, dado um cenário de exportação um pouco mais difícil. No contexto, 2022 foi um ano muito bom, principalmente para esse mercado exportador, apesar desse arrefecimento no final, e a gente espera que o ano de 2023 siga, pelo menos para o mercado exportador, muito bom. Aqui tem também a questão do zero Covid na China, praticamente a carne bovina é muito consumida fora de casa, os chineses dentro de casa, trancados nos lockdowns, tendem a consumir menos carne bovina. O Brasil vem diversificando as exportações, a recente abertura aí para a exportação da Indonésia, o crescimento, inclusive, para a exportação para Estados Unidos e Egito, é visto com muito bons olhos, para não ficar tão dependente da China. As condições das pastagens melhoraram bastante nos últimos meses, o que segura, né, dá mais seguro para o pecuarista, né, conseguir reter os bois no campo e diminuir a oferta de gado, que é um driver altista. E apesar desse último trimestre ter sido um pouco mais difícil em questão de rentabilidade para os pecuaristas, a gente vê a relação boi gordo e bezerro mais favorável do que há muitos anos atrás. Pode não ter um lucro, uma rentabilidade cara, mas ele consegue comprar mais bezerro com a venda de um boi gordo do que antes. Driver baixista, a gente vê a continuidade da inflação ainda desfavorece o consumo da carne bovina, os custos operacionais, principalmente pelo milho, que a gente comentou há pouco, e financeiros pela alta de juros devem permanecer altos ao longo do ano. O descarte de fêmeas também é uma coisa que não é descartado, né, aqui dentro dos drivers baixistas, dado que o preço do bezerro vem se corroendo, então cada vez menos apto, né, e rentável ficar com as fêmeas para produzir bezerro, e as confortáveis escalas de abate aqui dos frigoríficos, né, que tem bastante boi para ser abatido ao longo dos próximos dias, fazem também uma dificuldade da relação comercial entre os pecuaristas e os frigoríficos e tende a deixar sempre a arroba um pouco mais pressionada, mas de um ponto de vista geral para o mercado exportador a gente espera um ano muito bom, tá? Próximo, por favor. E de forma geral, a gente aqui corroborando o que a gente vem trazendo nos últimos trimestres,
A nossa visão para o mercado de CRA no ano de 2022 fechou muito positiva, e a gente tem uma perspectiva ainda maior para o ano de 2023. A gente vê aí o número de emissões e o estoque de CRA no mercado nos últimos 2 anos, de 2022, de 2020 para 2022, praticamente dobrando o número de estoque e o número de emissão quadruplicando aqui. Então, corrobora essa visão que o mercado agro é um mercado que vem conhecendo o mercado de capitais, e o mercado de capitais conhecendo o mercado agro, muito devido aqui ao crescimento dos FIAGROS, que no ano de 2022 finalizaram aí com praticamente um patrimônio de 10 bilhões. Tá? Nossa visão é que continue a crescer, e como a gente sempre fala, mercado de agro muito maior em representatividade do PIB do que o mercado imobiliário, para isso aí crescer 10 vezes ainda, ou até mais nos próximos anos. Tá? Pode passar um pouquinho falando do cenário econômico. A gente vê aqui um cenário projetado do ano de 2022, num crescimento de 3%, até ligeiramente um pouco acima do que a gente apresentou no último trimestre, mas para o ano de 2023 a gente vê um cenário um pouco mais desafiador, dada aí as perspectivas, né, em relação à economia global, a defasagem, né, da própria política monetária contracionista, que vem afetando cada vez mais o consumo e o investimento, e um cenário, de fato, mais desafiador para crescimento, de forma como foi esses últimos 2 anos. Tá? O que a gente monitora muito de perto, do lado externo, é a continuidade dessa política monetária do lado dos países desenvolvidos, né, tentando controlar a sua inflação. A gente vê também esse lado da guerra da Rússia e Ucrânia, algumas horas parece que vai arrefecer, outras horas parece que vai se intensificar, mas essa continuidade por 1 ano vem trazendo bastante volatilidade para o mercado, e ao mesmo tempo a gente vê como muito benéfica essa reabertura da China, né, como a gente comentou anteriormente. Vale relembrar que não apenas para as commodities agrícolas, para todo o mercado, a China é o grande consumidor mundial, então deve, de fato, isso aqui impulsionar um pouquinho a economia, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um cenário de recessão global, ou pelo menos um crescimento mais arrefecido para os países desenvolvidos. Tá? Do ponto de vista interno, as incertezas fiscais com as políticas, né, do novo governo é um ponto muito de atenção aqui, inclusive a própria política monetária sendo colocada muitas vezes em xeque, né? Acho que no noticiário desses últimos dias foi bastante pautado esse assunto, e a gente tem que acompanhar de perto para ver os impactos disso no crescimento ao longo do ano aí de 2023. Tá? Falando um pouquinho sobre até a nossa taxa básica da economia, a taxa Selic, a gente acompanhou semana passada o Copom, mantendo aí os 13,75. A nossa perspectiva e perspectiva do mercado é uma manutenção por um tempo mais prolongado, de taxas de juros mais alta, né? Acho que, de fato, esse ambiente um pouco mais corroído do ponto de vista fiscal, também da inflação, leva ao Banco Central, o Copom, a adotar essas políticas mais contracionistas por mais tempo, e a gente vê aí, de fato, essa percepção do mercado, inclusive da nossa própria Asset, aqui, de uma manutenção de 13,75 para o final do próximo ano. Tem alguns pontos aqui que devem ser acompanhados de perto, a própria política econômica e fiscal do governo atual, mas também a questão da própria inflação, manutenção de subsídios, exonerações, que deve afetar bastante aí o mercado de juros inflacionário ao longo de 2023. Tá? Pode passar o próximo, acho que até a visão aí das pesquisas industriais e a pesquisa de confiança empresarial corrobora, né, que com a visão que o próprio mercado tem um pouco na margem pior, né, da economia, expectativas mais deterioradas no curto prazo. A gente vê, inclusive, aí, no próprio começo de ano, o crescimento aí da indústria e da confiança empresarial bem mais fraco do que a gente via anteriormente. Tá? Próximo slide. Falando um pouquinho da inflação, né, de 2021 para 2022, a gente vê uma queda muito substancial na inflação, fruto aqui dessa política contracionista, não sem preço, né? De fato, a economia deve crescer menos agora com um sinal de defasagem, mas a gente deve acompanhar aí de perto também, porque, inclusive, essa queda aí para 5,8 fechando em 2022 ainda está acima do cumprimento das metas estabelecidas, e isso, na perspectiva de mercado, deve seguir para o ano de 2023. Tá? Ponto para acompanhar aqui, mercado, apesar que na margem do final do ano passado
teve uma queda aí na criação de vagas, seguiu forte ao longo do ano, teve uma geração de vagas positiva, e inclusive aqui a gente deve acompanhar como deve ser ao longo dos próximos meses essa questão do efeito artificial na inflação, da desoneração, principalmente aqui de impostos sobre os combustíveis. Inclusive aqui a nossa própria projeção da XP Asset é que se termine aqui num patamar de 6,1 o IPCA para o ano de 2023, tá? Pode passar. Acho que aqui eu passo a bola de novo para o Gustavo. Obrigado, pessoal. A gente fica à disposição nas perguntas aqui para o final, tá? Obrigado, Tozini. Bom, pessoal, só resumindo aqui, acho que o Tozini explanou muito bem sobre tanta questão agrícola, né, do agronegócio, enfim, como é que está a questão setorial e também questão econômica. A visão da gestão de margens mais apertadas no contexto geral para esse cenário 22-23, fruto principalmente da questão da pressão dos custos. Em resumo, todos os nossos clientes vêm liquidando pontualmente as suas obrigações aqui conosco e mesmo no cenário de consultas que a gente faz aí a mercado, então não temos nenhum problema de repactuação de operações. Nessas últimas semanas, acho que todos observaram aí talvez uma questão não envolvendo diretamente o agronegócio, mas sim empresas de outro setor, como Americanas, que acaba trazendo uma conotação um pouco mais de preocupação, vamos falar assim, né, para o crédito de maneira geral. A gente continua ainda comprado com o setor do agronegócio, né? A gente imagina, conversando com alguns clientes, que a formação de custos para a safra 23-24 já vai ser positiva, dada essa redução dos preços, principalmente de fertilizantes e defensivos. Alguns setores ainda continuam no nosso leque de mais preocupação, principalmente proteína bovina, principalmente confinamento e também a suinocultura. A avícola veio de margens positivas nos últimos anos, agora a gente começa a ver 23 um pouco mais apertado, muito em fruto dessa queda da arroba da carne bovina, né? Setor de revenda também a gente foca mais em empresas com mais robustez de capital, então é um setor que deve sofrer um pouco aí com essa volatilidade nos preços de defensivos e principalmente, né, dos pacotes que eles comercializam, mas a gente ainda continua bem atuante. Sucro energético também, depois de 2 anos de quebra de safra, agora vem para um ano com perspectivas muito favoráveis por conta dessas chuvas que vêm ocorrendo, então é uma expectativa de boas produções. Por outro lado, com uma pressão, né, desses 60 dias aí ainda de isenção de impostos que prejudicam a produção de etanol, então a gente começa a focar, a gente continua focando mais naquelas usinas que têm um mix de açúcar, né, relevante, que a gente que está em recordes, né, nos últimos 5, 6 anos, os preços do açúcar estão em níveis mais altos, então a gente foca mais nesse perfil de empresas e, de novo, né, sempre focando muito na diversificação, que é um dos nossos principais pilares, conforme a gente vai abordar aqui, né? Então, passando rapidamente aqui, o XPCA, de novo, nosso fundo listado na B3, ele está com um patrimônio de praticamente 300 milhões, né? Vocês observem que ele conseguiu uma liquidez diária média acima de 1,5 milhão, ou seja, já tem uma liquidez bem relevante para o tamanho do fundo. A gente investiu mais 120 milhões e alienou quase 8 milhões, que deu um ganho de capital aí de 220 mil reais no trimestre, né? Ainda com fundo muito diversificado na base geográfica, né? A gente está presente em 14 estados e bem diversificado também na questão setorial, conforme eu vou mostrar. O fundo está praticamente todo alocado, conforme esse gráfico de pizza à esquerda inferior, né? Então, ele tem hoje pouco de mais de 2% dos seus recursos em caixa, e é um fundo que durante o ano de 2022 pagou 0,14 em 9 dos 12 meses do ano, tá? Então é um fundo que vem remunerando numa toada, num pace, num ritmo bem interessante, tá? Questão de diversificação de indexador, é um fundo, a gente ainda vem priorizando operações de CDI, já olha de novo, a gente já chegou a ter um momento do ano que ficou 100% em CDI, agora a gente vem captando de novo operações em IPCA que a gente acha que consegue ter uma base pré-fixada na taxa bem interessante, tá? Pode passar, por favor? Aqui, conforme eu disse, só um pouco da diversificação tanto de setores, né, subsetores que a gente considera produtor rural, a gente tem uma maior concentração, tá? Mas é bem diversificado aqui na base de produtores, e em termos geográficos, claro, vai ter uma maior
presença nos principais polos produtores, que é com destaque para o Mato Grosso, mas é uma questão que a gente vem trabalhando bem recorrentemente aí para não ter concentrações muito díspares, né? Conforme a gente gosta de comentar. Então, o Mato Grosso sempre vai ser um dos principais focos, porque é o maior produtor de grãos, o maior produtor, o maior estado na pecuária, então onde a gente tem bastante foco de atuação. Pode passar, por favor? Aqui mostra basicamente aquela questão da diversificação que a gente gosta sempre de comentar. Então, vocês percebam que a gente tem um fundo bem pulverizado. Em termos de alocação, nosso principal tomador, vou falar assim, é uma originação própria nossa, ele tem 11%, né? A gente sempre tenta trazer isso para baixo de 10%, mas ainda a gente considera que é um fundo bem diversificado, são 18 tomadores diferentes, né? Além de dois fundos, dois FDICs aqui, que fazem com que a gente seja um dos fundos mais diversificados, com uma maior base de clientes aí do setor. E o que a gente sempre gosta de comentar, dado essa outro pilar nosso do foco na venda no secundário, de alguns papéis, principalmente daqueles que a gente adquire de mercado, a gente sempre vê uma mudança nessa tabela de um mês para o outro, tá? Pode passar, por favor? Aqui o fluxo esperado de amortização, então a gente sempre também, nos roadshows, nas apresentações, a gente sabe que o agronegócio é sazonal, né? Eles têm os picos de recebimento, a gente tenta trazer com essa diversificação por uma maior linearidade no fluxo de recebimento, principalmente dos juros, então vocês vejam que a gente vem trabalhando bastante nisso, a gente tem, sim, já um fluxo bem linear, bem melhor do que se a gente comparar um ano atrás. Com relação às amortizações de principal, a gente percebe que só a partir de setembro que começa a ter amortizações mais relevantes, mas até lá a gente já vai ter trabalhado fortemente em novas operações, assim como a gente não para, né? A gente sempre trabalha em novas operações para recompor e com o objetivo também de fazer ganhos no secundário, conforme a gente gosta de comentar. Pode passar, por favor? Aqui no XPAG, que é o fundo negociado no ambiente CETIP, né? A gente conseguiu, com a última emissão de 600 milhões, atingir um patrimônio superior a 800 milhões. É um fundo que distribuiu no trimestre 20 milhões. Aqui, dado que foi uma captação maior, ele sim tem em dezembro, né? Um volume um pouco maior em caixa, volume esse que vem sendo trabalhado agora em janeiro, em fevereiro, para a gente ter uma alocação mais célere aqui, né? Então, ele estava praticamente aqui 70% já alocado. Os rendimentos dele aqui no gráfico direito superior chegou a bater 0,14, depois, claro, com a emissão nova ele cai no mês, mas agora já vem recuperando e a gente, em janeiro agora, já distribuiu 0,13, conforme já foi noticiado, tá? É um fundo que está um pouco mais diversificado em termos de indexador, mas ainda assim, também, dado esse CDI alto, essa Selic alta, a gente prioriza aí mais de 80% no CDI. Pode passar, por favor? Aqui também a questão da diversificação, esse, diferentemente do outro, que está um pouco mais concentrado em produtor, dada essa emissão que a gente mostrou que é relevante para o nosso fundo, e a gente tem uma estratégia por trás da FS Florestal, né, que foi uma operação bem relevante, bem volumosa, originada aqui através também da Asset, a gente acaba atingindo 40% nesse segmento, mas também, conforme a gente vai ver no decorrer do ano, a gente sempre, dado negociações no mercado secundário e outras aquisições, a gente vai ver uma mudança. A gente é bem atento, não quer que isso ultrapasse 50% de exposição e, se acontecer, vai ser bem pontual. Sempre a gente vai brigar para ter uma distribuição bem mais linear em termos de setor e geográfico. O geográfico também, um maior destaque para o Mato Grosso, principalmente por conta dessa operação da FS Bio. Pode passar, conforme a gente vai ver no próximo slide, que é uma operação, então, hoje, no nosso portfólio do XPAG, a gente tem uma operação que foi no total de 350 milhões, né, originada aqui dentro e que foi distribuída em diversos fundos da Asset, acaba tendo uma maior concentração aqui, porque, igual a gente comentou, a gente tem uma estratégia de, em algum momento, negociar uma parte dessa operação no mercado secundário para trazer potenciais ganhos de caixa aqui para os cotistas, tá? Mas ainda assim, com uma distribuição bem interessante quando a gente compara com a indústria, né? A gente está bem diversificado aqui em diversos setores e diversos tomadores de crédito, tá bom? Pode passar, por favor?
aqui também o fluxo. Esse é um fundo mais recente, então ele tem um fluxo ainda um pouco menos linear que o XPCA, é onde a gente vem trabalhando fortemente para tentar trazer maior linearidade, mas ainda assim muito melhor do que quando a gente começou o fundo, tá? Ele tem alguns fluxos de vencimento, de amortização relevantes, né? Principalmente aqui em maio, mas pelo total do fundo de mais 800 milhões, a gente consegue, enfim, suprir isso, consegue repor isso facilmente, tá bom? Bom, era isso. A gente está aberto a perguntas. Não sei se o pessoal tem algum comentário a fazer. A gente tem duas perguntinhas aqui no chat. Eu não sei se o Mazetti quer responder. O Lucas fez a pergunta: qual o caixa atual do XPAG hoje e qual a previsão de alocação total? Bom, eu posso responder aqui, mas se você quiser entrar aí também para responder, fica à vontade. Você está aí? Estou aqui, tudo bem, pessoal? Bom dia. Vamos lá, a gente, só lembrando, né, a database dessa apresentação é 31/12, né, como o Gustavo e o Tosini mencionaram, mas respondendo aqui a pergunta, né, ou seja, considerando aqui os eventos subsequentes, considerando a data atual, hoje a gente tem aproximadamente 4% do fundo em caixa. Então, aquela foto que a gente vê aqui na apresentação, boa parte desse caixa foi já alocado, né? Lembrando que isso foi até uma velocidade mais rápida do que estava previsto na viabilidade da segunda emissão da nossa oferta, aqui do XPAG, e muito provavelmente também a gente deve terminar de consumir todo esse caixa agora, já nos próximos dias. Lembrando que, assim, essa dinâmica de fundo é importante de ter um dry powder, né? Ter aqui um caixa para fazer frente aqui tanto a investimentos oportunísticos, como também pagamento de rendimento, que vai ser logo aqui na sequência, enfim, no 10º dia útil aqui do mês subsequente. Então, considerando essas informações, a gente pode considerar que o fundo aí está totalmente alocado. Só complementando, isso não está considerando eventuais vendas no secundário, tá, Lucas? Então, eventualmente, na posição fechada do mês, na hora que for ver lá fevereiro, igual a gente falou, a gente tem trabalhado para alocar na sua totalidade ainda no mês de fevereiro, tá? Que era o cronograma inicial quando a gente fez a última emissão, mas a gente tem oportunidades de venda no secundário que possa mudar. Não vai mudar muito, né? Porque a gente tenta sempre vender pontualmente e, enfim, mas é bom dar esse disclaimer. Sobre a questão de previsão de listagem, mas se quiser complementar também, hoje não tem a previsão de listagem do fundo. A gente tem a prerrogativa de listar, né, até o 5º ano, mas hoje a decisão da gestão aí do Mazetti é permanecer como um fundo negociado em um ambiente CETIP, tá bom? Diego, esse cenário de crédito atual com problemas de Americanas, sentindo impactos do crédito. Diego, o que eu posso comentar é o humor, né, inicialmente, e a questão, quando a gente fala humor, a gente acaba sendo muito mais criterioso, apesar de a gente ser bem criterioso, jamais em observar operações de risco sacado, né, que foi o grande problema Americanas. Algum cenário de complicação no setor eu não vejo, pelo contrário, eu imagino, o agro já se mostrou resiliente em várias crises, né, nos últimos anos. O que eu imagino e que eu vejo recorrentemente conversando é que os bancos e instituições acabem mirando ainda mais as suas bazucas para esses setores resilientes, como é o agronegócio. Tá? Então, eu acredito que no final vai ter mais opções de operações de crédito. É claro, gera uma concorrência, e aí a gente sabe navegar bem nesse setor, não tem como, né? É um mercado concorrencial, mas eu não vejo um problema direto assim de impacto. É claro, pontualmente posso ter algumas questões, mas eu acho que a gente acaba se tornando muito mais criterioso do que a gente já é nas análises de crédito, tá? Principalmente com relação a essa questão de risco sacado. A gente vem perguntando para alguns clientes nossos como que é a questão de contabilização, até para fazer uma comparação com esse problema que aconteceu na Americanas. Só complementando, Gustavo, Evandro aqui, bom dia a todos. Esse cenário trouxe algumas oportunidades interessantes que os bancos, os senhores devem estar vendo, né? Tiveram alguns impactos de marcação, alguns tinham uma concentração bem grande americana, a gente viu o Santander até na semana passada,
teve os bancos recolhendo um pouco de crédito, é um concorrente bastante grande nosso aqui nas alocações, e abrindo espaço aqui, uma vez por conservadorismo mesmo, e o crédito a gente tem visto uma reprecificada, algumas operações que a gente estava para liquidar, vou dar um exemplo aqui, CDI+4, com essa reprecificação, mau humor do mercado, a gente conseguiu realocar como CDI+480, 475, a gente até aproveitou um pouco desse momento para benefício aqui do fundo, tá? Muito bem, muito bom mesmo, Evandro, comentar isso, que acaba gerando também oportunidades, né? Bom, o Carlos perguntando por que o investimento do portfólio é predominante no Mato Grosso. Bom, primeiro uma questão de risco de crédito. O Mato Grosso, historicamente, é um estado que é menos suscetível a questões climáticas, pontualmente sempre vai acontecer, igual teve a região de Sapezal, que é uma das regiões mais tradicionais, sofreu muito com o algodão no ano passado, então, e é o maior produtor, né, de grãos e pecuária do país, então acaba que a gente acaba direcionando um pouco onde tem maior oportunidade. Outro ponto também que a gente tem que considerar é que o Mato Grosso é um estado muito grande, né? Eu mesmo estou indo hoje à tarde para lá, eu vou na 163, então eu não consigo cobrir uma rodada só de visita todo o estado do Mato Grosso. Então você acaba dividindo o Mato Grosso, eu particularmente divido o Mato Grosso quase em 4 partes, né? Região da 163, região de Tangará, Sapezal, Campo Novo, a região ali de Rondonópolis, região de Querência, então acaba que é um estado bem grande, bem diversificado e que é o principal motor aí do agronegócio no Brasil, tá? E, de novo, é um estado que historicamente tem menos risco climático envolvido, assim, comparado com o Rio Grande do Sul, que a gente pontuou bastante aí na nossa apresentação, tá bom? Luiz, em relação à questão de novas propriedades físicas, podem passar um resumo de como analisam os critérios? Luiz, o nosso fundo é um fundo de crédito, a gente não tem hoje no nosso portfólio fazendas, não temos nem por estratégia nesse momento enfim, é isso que a gente consegue comentar hoje, é um fundo de crédito. A gente pode financiar eventuais aquisições, então, se tem algum comprador demandando linhas de crédito, a gente tem por interesse ver esses tipos de operação, mas a aquisição física a gente não faz no fundo, porque o XPAG está ser tipado, Carlos, isso foi uma estratégia da gestão, quando a gente começou, foi para atender um outro perfil de público, né? A gente, sim, tem um perfil de investidor que entende a volatilidade e gosta da volatilidade das cotas, né? Quando é listado na B3, o fundo ser tipado, ele tem uma maior linearidade, ele não tem tanta volatilidade, e sobre a questão se a gente vai listar o fundo, de novo, a gente respondeu, a gente tem a prerrogativa, mas não é a intenção da gestão, neste momento, listar, né, Mazete? Então, eu acho que é um pouco disso. Perfeito. Pessoal, se tiver algum complemento aí das perguntas, talvez fiquem à vontade. O João perguntou, bom dia a todos. Em conversa com o analista de crédito de algumas revendas de Goiás, eu ouvi comentários sobre produtores do RS, Rio Grande do Sul, né? Na média, possuem posições de caixa mais relevante, o que geralmente mitiga a inadimplência desses eventos de queda de produtividade. Vocês têm essa percepção? João, o Rio Grande do Sul é um estado que tem um perfil de produtor de menor porte comparado com o Mato Grosso. Então, o nosso foco nesse estado é atuar principalmente com revendas e cooperativas. Historicamente, sim, né, são famílias tradicionais que estão há muito tempo no negócio, então eles são menos, vamos falar assim, eles não adquirem novas propriedades em grande parte e acabam tendo mais recurso em caixa. Só que, por outro lado, também a gente tem que lembrar que o Rio Grande do Sul já tem, pelo menos, aí, o terceiro, quarto ano de efeitos climáticos severos, né, que acaba prejudicando principalmente a soja, o milho lá, em termos de colheita, tá? Em termos de produtividade. Então, a gente não tem atuação direta com o produtor do Rio Grande do Sul muito por conta dessa característica, porque tem, sim, né, bons produtores, bons produtores sim, mas grandes produtores, mas, na média, é um perfil de produtor bem menor do que em outros estados, o que acaba inviabilizando. A gente tem aqui uma ideia de um ticket mínimo de 20, 30 milhões para uma operação direta, então acaba inviabilizando uma operação direta, muito mais feita através de cooperativas, que acaba mitigando, porque a cooperativa mesmo mitiga, diversificando os seus tomadores, tá bom? Luiz, eu vou... Luiz, bom, deixa o meu contato à disposição também, meu e-mail, telefone, depois também tem o canal do RI, se quiser, a gente sempre tenta buscar negócios aí, inclusive, só comentando, né, você tem um vendedor, a gente pode eventualmente até
dada essa rede de relacionamento que a gente tem, achar algum comprador, claro, tem que ver as características de fazenda. Rodrigo Bison, bom dia. Vocês veem um crescimento do mercado secundário para CRA? Com a nova resolução 160, o público geral terá mais acesso? Sim. A gente já vê esse crescimento, até por conta do maior número de emissões. Então, é um trabalho não só dos FIAGROS, mas é um trabalho que a Faria Lima vem fazendo de algum tempo para cá, de deixar o agronegócio mais conhecido. Então, os investidores estão mais, vamos falar assim, familiarizados com as características, e isso potencializa esse mercado secundário do CRA. Lembrando que é um dos nossos principais pilares, o Evandro até que fica à frente aqui dessas negociações de mercado secundário. E a resolução de 160 também ajuda, ela, na minha visão aqui, ela facilita talvez o entendimento, coloca, enfim, uma maior definição, acaba com a questão de lock-up também de operações, enfim, Evandro, Mazete, se quiserem complementar aí. Beleza, João, obrigado a você, João. Luiz, boa. Carlos, tirando o Mato Grosso, qual região vocês enxergam ter vantagens competitivas, clima e crédito? Carlos, o Centro-Oeste, de maneira geral, tá? A gente gosta bastante, então a gente tem um foco bem legal em prospecção em Goiás, Mato Grosso do Sul também. Mato Grosso do Sul a gente divide um pouco mais, a região de Chapadão ali, já está perto do Goiás, é uma região menos suscetível a questões climáticas, talvez mais para o sul já pode enfrentar um pouco mais problemas com o clima, principalmente geada ali, região para baixo de Dourados, tá? Paraná, a gente gosta também, a gente é um estado, enfim, a gente olha de tudo. O interior de São Paulo, não tem que falar, né? Muito forte em cana, laranja também, então a gente tem focado. No final do dia, a gente acaba, por conta da diversificação, olhando um pouco de tudo. E uma Topi também, né? O Bar também, né? Então a gente vê, enfim, é uma resposta meio genérica que eu vou te dar, mas pontualmente a gente pega algumas regiões um pouco mais com problemas de climático, mas se eu for te dar uma resposta clara, taxativa, acho que o Centro-Oeste se destaca aí com menos problemas de clima, tá? E crédito é caso a caso, tá? Não tem muito jeito. Tem ótimos produtores no Mato Grosso, mas também tem todo estado vai ter as suas maçãs boas e as maçãs podres, né? Nilson, obrigado a você. César, sim, região de Luiz Eduardo, Lem, inclusive eu devo ir lá nesses próximas semanas. A gente já teve operação lá, temos recorrência em contatos, é uma região dos nossos focos. Já, historicamente, é uma região que sofreu em alguns anos, né, com mais questão de clima, mas tem ótimos, excelentes nomes lá, né, gente muito grande. Tem informação sobre a nova regulamentação do FIAGRO? Não, a gente teve um evento até promovido pelo Banco de Investimento, semana passada, que o diretor da CVM esteve presente, e é o que a gente sabe até agora que vai ter uma regulamentação. Está nas metas, vamos falar assim, da CVM durante esse ano, e que todo mundo fala que deve, e aí eu também não posso cravar, mas que vai ter uma junção, né? Hoje a gente tem três modalidades de FIAGRO, a expectativa é que tenha uma junção aí do FDIC, do FI e do FIP, tá? Mas é isso que eu sei até agora. Beleza, Raimundo, foi isso. Mauro, como você decide qual crédito vai entrar em qual fundo? Essa concorrência dentro da própria... Não, Mauro, a gente vê isso até como uma maneira de complementaridade. No final do dia, a gente observa quais fundos têm caixa disponível e quais não têm, tá? Então, a gente vê muito mais como potencial de focar. Pensa comigo, quando a gente começou o nosso fundo, quem estava desde o início, a gente tinha um fundo só, o XPCA, com 134 milhões. Eu vim para fazer a originação, bati na porta de produtor, falei, olha, vamos fazer um crédito, mas a gente definiu aqui com o Mazete e com o Evandro que não seria um fundo concentrado. Eu falei, cara, eu tenho 10 milhões para te oferecer. Aí o cara falou, Gustavo, pô, fazer um CRA de 10, 15 milhões não faz muito sentido, né? Porque tem, sim, uma burocracia por trás e tudo mais. Burocracia necessária, tá? Que eu quero dizer, contratação de advogados, agente fiduciário, securitizadora, que faz parte aí do negócio. Então, com o crescimento e com a diversificação dos fundos, a gente potencializou focar em operações, inclusive essa da FS, que foi um cheque no final do dia, que foi totalmente ancorado pela XP Asset, não só os fundos de agro, importante comentar, mas foi uma questão nossa, potencializou a gente focar em operações de 50, 80, 100, 150 milhões, e que a gente aloca, e, de novo, do ponto de vista de crédito, permite que a gente vá para clientes
mais fortes, mais pujantes, com uma estrutura de capital mais interessante, eventualmente empresas listadas, com quem a gente vem conversando, empresas com balanço auditado, com nível de gestão de governança bem avançado também, tá bom? Só um complemento aqui, também pegando esse exemplo do Gustavo aqui, quando a gente compara um cheque de 10, 15, 20 milhões com um cheque de 80 milhões, e que a gente pode compor com vários bolsos, as condições comerciais desse CRA são muito melhores. Consegue taxas melhores, consegue taxas maiores, consegue garantias melhores. Então, isso acaba trazendo um benefício para os fundos. E um outro ponto também que eu acho que vale a pena mencionar, a gente tem uma política também para esse tipo de situação, tá, Mauro? Em que determina essa regra de alocação quando a gente tem fundos que têm mandatos similares, como é o caso do XPAG e do XPCA. Beleza? Essas foram as últimas perguntas. Acho que a gente pode finalizar. A gente chegou, então, ao fim da apresentação trimestral de resultados dos fundos agro especiais XPAG. Lembrando que a apresentação foi gravada, a gente vai publicar ela tanto no site dos fundos e também no nosso canal do YouTube da XP Asset. E reforçando que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do ri@xpasset.com.br. Obrigada, pessoal. Obrigado a todos. Um abraço. Boa semana. Um abraço. Boa semana. Obrigado, abraço.